Caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui hoje leituras marianas, porque hoje é um dia de memória obrigatória, Nossa Senhora do Carmo, talvez uma das Nossas Senhoras mais famosas, né? Vocês sabem que Nossa Senhora do Carmo vem do Monte Carmelo, lembra onde é? Onde Elias fez aquele desafio com os deuses pagãos, que ele mandou colocar os sacrifícios, lembra? Sobre o altar. E pediu que os deuses deles consumissem o sacrifício. Ninguém conseguiu. Depois ele foi, ofereceu para Deus, e para desafiar mais ele jogou água, né? Para mostrar que realmente existe só um único Deus. Essa devoção começou no século XII, na Idade Média. Tinha aqueles soldados das cruzadas, mais piedosos, que queriam uma vida mais monástica e começaram a viver ali no Monte Carmelo. Primeiro em oração, depois fizeram a capelinha para Nossa Senhora, até criar essa regra de vida. Mas depois foram perseguidos e eles dispersaram para a Europa, Itália, Inglaterra. E foi na Inglaterra que Nossa Senhora apareceu com o escapulário, né, pedindo que se usasse. E que aqueles que usassem não se perderiam. Onde é que Nossa Senhora do Carmo aparece também? Uma aparição famosa. Lembram? Fátima, né? Uma das últimas aparições, aparece Nossa Senhora do Carmo com o escapulário, pedindo que também, em Fátima, que se usasse o escapulário. Bem, usar o escapulário pode ter duas conotações. Uma de amuleto, que é pecado grave, e uma devocional, que é garantido por Nossa Senhora que a pessoa não se perderá. Qual a diferença? Quem usa o escapulário realmente buscando a santidade e uma devoção mariana verdadeira, rezando no mínimo, um terço todos os dias, ou pelo menos lutando para isso, o mínimo. Tendo as suas jaculatórias durante o dia, gestos, flores para Nossa Senhora, criar uma devoção verdadeira, pedir que Nossa Senhora nos purifique, nos salve, nos ajude, nos coloque no seu útero espiritual. Aí sim o escapulário tem, né? Pegar o escapulário como devoção e pedindo essa proteção de Nossa Senhora no dia a dia contra os pecados graves, também veniais, mas principalmente graves. Tem que existir essa vida espiritual para não ser amuleto. Agora, você colocar simplesmente o escapulário e depois não ter uma vida devocional e espiritual, é grave, né? Isso é muito importante. Não façam isso. Se for para usar o escapulário, usem com devoção. A primeira leitura de Zacarias começa com: rejubila, alegra-te, cidade de Sião. O que lembra essa saudação? Alegra-te. Do anjo, né? A Nossa Senhora. Nossa Sião é um monte em Jerusalém. Um monte em Jerusalém, na região sudeste de Jerusalém, onde foi construído o templo. Então Sião sempre foi usado pelos judeus para várias conotações. Uma, Jerusalém como Monte Sião, cidade de Sião, né? O povo de Israel, povo de Sião, né? E Maria, que representa, vocês lembram que Maria é a personificação da igreja? A igreja não é um povo de Deus. Então, aquele povo de Israel, aquele resto de Israel, é preparação, prefiguração para a igreja de hoje. Ora, se a igreja de hoje tem Maria como personificação, esse povo de Jerusalém,
os fiéis, os judeus fiéis que formaram o resto de Israel, é uma preparação para também, é uma prefiguração de Nossa Senhora hoje. Por isso que um dos títulos de Nossa Senhora qual que é? Filha de Sião. Filha de Sião. Mas aqui não tem o que o anjo falou para Nossa Senhora. Cheia de queraritomene, cheia de graça. Esse é só Nossa Senhora. Toda graça, plena. Em grego não existe espaço para o pecado, né? É até uma das razões que se usa para justificar a Imaculada Conceição. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Muitas nações. Lembra da leitura de continuidade e descontinuidade. Continuidade é aquela linha histórica. Descontinuidade é a ação divina na história. Profecias. Aqui pode ser algo próximo do povo judeu, mas já pode ser uma prefiguração do povo atual. Essa igreja que é o corpo de Cristo. Habitarei no meio de ti. Habitarei no meio de ti. Quem que habita no nosso meio? Quem que a gente recebe no batismo? Espírito Santo. Olha como é que é. Por isso que não existe livro como a Bíblia. O único livro realmente inspirado é a Bíblia. Por quê? Porque ele consegue ultrapassar a barreira do tempo, né? O Senhor entrará em posse de Judá com a sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. De novo Jerusalém. Pode ser a Jerusalém depois da paz, né? Ou na paz após a invasão de Roma. Mas principalmente a de Apocalipse, né? Nova Jerusalém celeste que desce. Vocês têm que aprender a ter essa visão única da Bíblia. Como se estivesse com Deus olhando a história. O Senhor da história te mostra. Não caiam dentro da Bíblia perdidos. Pede para Deus te carregar no colo e te mostrar a história da salvação. E esse evangelho, que alguns nossos irmãos evangélicos gostam de usar para dizer que Maria não é né? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo para os discípulos disse: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vocês acham que Jesus está desprezando Maria? Claro que não. Aqui Jesus está mostrando a sua identidade divina, que realmente é mais importante do que a natureza humana no sentido de salvação, né? Até porque para os judeus naquela época eles não conseguiam conceber que o Messias que eles esperavam era também Deus. Por isso que Jesus sempre reforçava isso. Agora, quem é que mais cumpre a palavra de Deus como ser humano? Maria. A um ponto que a palavra se fez carne nela. Se tornaram o corpo, o sangue de Cristo é o corpo e sangue de Maria. Ou não? Tanto é que uma outra justificativa da Imaculada Conceição é que no Salmo 50 de Davi ele fala: desde o ventre de minha mãe nasci pecador. Ora, se Cristo tem o corpo e o sangue de sua mãe, se for para seguir o Salmo, ou Maria sujou Cristo, ou Cristo limpou. O que é mais provável? A criatura sujar Deus ou Deus limpar a criatura? Deus limpar a criatura. E essa questão dos irmãos? Eu sei que muita gente já ouviu. Os irmãos do Jesus. Quem são os irmãos?
Maria teve mais filhos? E por que falou irmãos? Por quê? Sim, não, isso na parte teológica, sim, aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas eu estou falando que a primeira frase dita é: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, antes de Jesus falar. Parece que Maria tem mais filhos. Tem ou não tem? Não. Em hebraico, não existe a palavra primos, parentes, né? Tanto é que, por exemplo, filho em hebraico é ah. Quando você fala primo, se fosse para falar primo, eles falam ben dod, filho do tio. Ah, filho, primo, filho do tio. Ah, mas ninguém vai ficar falando. Então eles colocavam irmãos, todo mundo próximo. Em grego, que foi escrito o evangelho, tem a palavra primo. Só que o evangelista quis ser fiel à cultura hebraica. Isso se chama influência semítica no texto. Então, ele não quis usar a palavra primo, ele usou como está escrito, como eles falam em hebraico. Seus irmãos estão aí, né? Que em grego é adelphos, irmãos. Tem a palavra népsios, que é primo, mas eles não quiseram usar. Então, por que fala irmãos? Porque na cultura hebraica não existe a palavra primos. E como é que eu sei que Maria não tem outros filhos? Primeiro, nunca fala que Maria é mãe de mais ninguém. Tá? Depois, aos pés da cruz, o que Jesus fala? Mulher, eis a tua? Eis o teu filho. Filho, eis a tua? E o que fala que aconteceu depois? João leva Maria para... João não era filho, era primo. Certo? E depois nós temos os padres da igreja, como São Policarpo de Esmirna, que é discípulo de São João, que dizia que Maria morou em Éfeso com São João. Ok? Ora, cadê os outros irmãos? Certo? Ficou confuso, não? Entenderam por que usa essa palavra irmãos? Vocês têm que aprender a dialogar com nossos irmãos. Com sabedoria, não com briga. Não com... Então hoje, vamos aí pedir que Nossa Senhora do Carmo interceda por nós. Que aqueles que usam os escapulários sejam santos, se configurem ao seu Filho Jesus. Maria continua gerando novos Cristos. Deixe entrar no útero espiritual de Maria e deixe o Espírito Santo te moldar para que você seja um alter Christus, outro Cristo na terra. Só ela tem a capacidade. Não fomos nós que escolhemos Maria. Foi Deus que a escolheu. Quem somos nós para tirá-la do caminho da santidade?